Bom dia a todos. Prazer, meu nome é Giovanna. Nesse semestre, eu vou ser monitora de vocês de Direito Civil 2. Então, a gente vai abordar um pouquinho sobre os contratos, vamos entender as definições de contrato, todo o caminho da aceitação até o término do contrato. E depois, acredito que mais para frente, depois que passarem essas primeiras provas, a gente comece a abordar sobre os contratos em espécie. Então, a gente vai em cada contrato, entender como cada contrato funciona. E eu vou explicando para vocês, ajudando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem, podem falar comigo. Eu estou à disposição de vocês. Vão ser compartilhados materiais com vocês, provavelmente nos grupos da sala, nos drives da monitoria. Então, vocês fiquem à vontade para acessar os materiais que eu vou utilizar em aula. Eu também coloquei uns resumos são os resumos que eu utilizava na época de estudar. Então, eles são um pouco mais completos. Aqui eu estou optando por usar um slide, mas eu vou falar bastante em cima desse slide, então vocês fiquem à vontade de usar o material, usar o resumo, para conseguirem acompanhar. O slide é uma coisa um pouco mais rápida para vocês conseguirem, assim, dar aquela revisada, de última hora, e é isso, o resumo já está bem mais completo, então fiquem à vontade para qualquer dúvida e qualquer coisa que vocês precisarem. Eu quero começar um pouco conversando sobre o contrato em geral e definindo o que é um contrato, certo? Então, contrato, ele é um negócio jurídico. No primeiro semestre, vocês provavelmente aprenderam sobre o negócio jurídico. O que que é um negócio jurídico? É alguma relação conectando duas pessoas, podem ser jurídicas, físicas, que criam uma conexão entre elas. E aí, o que que é o contrato? É um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, porque pode ser mais de uma parte fazendo parte desse negócio jurídico. E o que elas fazem? O que significa esse encontro dessas pessoas? Que elas estão firmando um contrato. Elas têm um objetivo em comum que vai ser firmado por esse contrato. Então, o contrato ele pode criar, modificar, transferir, extinguir os direitos. Isso que um contrato faz. E aí ele tem os seus requisitos de admissibilidade do contrato, porque um contrato sem vícios, com vícios, não é um contrato, o contrato se torna nulo. Então, isso é basicamente uma abertura do que é um contrato. Então, o contrato é muito presente nas nossas vidas. Então, eu acho que esse é um semestre que o direito civil vai ficando um pouco mais fácil, porque começamos a visualizar um pouco mais o direito civil na nossa vida. Então, quando a gente compra um café, por exemplo, num café, a gente vai tomar um café e compra o café, a gente está praticando ali um contrato de compra e venda, comprador e vendedor. Então, toda a nossa vida, a gente vem praticando contratos que podem ser orais, então não necessariamente o contrato precisa ser escrito, e a gente vai tendo esse contato com os contratos. Então, é importante expressar que a manifestação de vontade é um dos principais requisitos de um contrato. Então, quando você compra café, você quer comprar aquele café. Então, você está manifestando a sua vontade de comprar aquele café, de pagar aquele café e se estabelece o contrato. Então, eu vou dar um exemplo do café mesmo. A gente vai numa cafeteria, vamos comprar um café. A gente entra naquela cafeteria, a gente começa vendo, a cafeteria apresenta propostas de que cafés ela tem para vender. Quando a gente vai comprar o café, a gente vê os preços, então são as propostas. Ah, tem um cappuccino, tem um café com leite, tem um café normal. Então, esse tem três preços diferentes. Então, ele dá a proposta. Quando eu pego aquele café e tomo, eu estou aceitando o acordo, eu estou aceitando aquele contrato. E quando eu pago aquele café, eu termino aquele contrato, porque eu já tive todo o ciclo do contrato até o momento do pagamento. Então, para vocês verem um exemplo de que o contrato está muito presente nas nossas vidas, por mais que a gente não tenha essa segmentação de cada parte, quando a gente realmente vai fazer as coisas do cotidiano, porque são coisas automáticas, mas que para o direito civil é um contrato, tá bom? Então, eu vou dar isso daqui bem brevemente, porque eu acho muito difícil o Chacun cobrar isso na prova. Eu já fiz várias provas do Chacun. O Chacun não costuma cobrar muita história, mas eu acho interessante vocês saberem, acho interessante explicar um pouco sobre.
a parte histórica, então, bem brevemente, eu vou falar sobre, tá bom? Então, os contratos, eles vêm desde a antiguidade, porque, como eu tô falando, é uma coisa cotidiana nossa, os contratos. E aí, o direito romano, ele importava na forma. Então, o ritual verbal de fazer o contrato era o que importava no direito romano. Então, as palavras, elas deveriam ser exatas para que se firmasse um contrato, porque ele era um rito. Então, o contrato, ele não existia em si. O que existia era a palavra rito. E aí, o império era o formalismo desse contrato. Então, o que importava era a forma como ele era feito. Então, pouco importava a forma com que eles pedissem pouco importava que eles comprassem o café. Se a forma com que eles comprassem o café era equivocada, o contrato não estava firmado. E aí, já evoluindo para o direito germânico, a frase era simbolismo. Então, eram rituais físicos. Aqui a gente já começa a ver um pouco mais o contrato que existe hoje em dia. Então, por exemplo, um aperto de mãos, vamos por uma entrega de objetos, aquela troca. Então, aquilo já firmava um contrato, aquilo já era mais parecido com um contrato, porque simbolizava aquele feito do contrato. E hoje em dia, esse simbolismo do contrato pode ser, tipo, estabelecido como prova. Então, vamos supor que você quer provar que você tinha um contrato oral com aquela pessoa. E você consegue uma câmera de algum estabelecimento que mostra vocês apertando as mãos. Já é um forte indício de que vocês estavam firmando um contrato, porque um aperto de mãos, muitas vezes, quer dizer que você está concordando, anuindo com alguma coisa, certo? E então, a gente tem uma virada de chave que é no código francês e no código alemão. Então, com a Revolução Francesa e o Código Napoleônico, o contrato ele passou a ser visto como a máxima expressão da liberdade individual, já mais parecido com a questão das manifestações de vontade que eu expressei. Então, no Código Civil francês, ele era baseado na liberdade contratual. Então, tinha aquela liberdade de contratar, que é um dos princípios do direito contratual hoje que temos. Então, os reflexos aqui são muito mais impactantes para o nosso direito contratual. E aí, o querer das partes, ele passou a ser muito importante, assim criando o negócio jurídico no Código Napoleônico. Então, o contrato, realmente, como negócio jurídico, como espécie, ele passou a vigorar no Código Civil alemão, depois do Código Civil napoleônico e do Código Civil francês. Então, foi uma influência de vários lugares para ter o contrato que a gente tem hoje em dia, certo? E aí, passando para os requisitos de validade, são alguns requisitos de validade que são importantes vocês entenderem. Quando a gente tem um contrato, a gente tem alguns requisitos que ele precisa ser preenchido para ele não ser considerado um contrato nulo. Então, é um filtro para aquele contrato ter validade. E aí, qual o filtro para aquele contrato ter aquela validade? Então, são 4. Então, ele precisa ter, desculpa lá, ele precisa ter capacidade das partes, o objeto ele precisa ser listo possível e determinado ou determinável, consentimento ele precisa estar sem vícios e a forma prescrita não é proibida em lei também. Então, vamos começar a analisar cada um desses requisitos. A capacidade das partes. Então, o contratante ele precisa ter capacidade civil, voltando lá pro primeiro semestre de novo. Então, ele precisa ser capaz, ele precisa ter capacidade de fato e de gozo. Então, ele precisa ter as duas capacidades para conseguir exercer um contrato, para conseguir ter a assinatura dele num contrato. Então, ela precisa ser plena, essa capacidade civil. Então, um menor de 16 anos não pode assinar um contrato, por exemplo, porque ele precisa ser capaz, totalmente capaz, absolutamente capaz, para firmar um contrato de aluguel, por exemplo. Uma pessoa incapaz não pode assinar um contrato. Se ela assinar aquele contrato, ele será nulo. Então, um relativamente capaz, por exemplo, como aprendemos no primeiro semestre, pode assinar um contrato, mas ele precisa ser assistido.
Se ele firmar sozinho, aquele contrato vai ser nulo, ok? Segundo requisito, a gente tem o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Então, o objeto lícito, rapidinho, explicando, o objeto lícito é aquele que não vem, deriva de coisas ilícitas, certo? Então, o objeto ilícito, por exemplo, drogas, traficar substâncias ilícitas, não é um objeto lícito. Então, se for de um objeto ilícito, o contrato não é válido. Agora, possível. Eu não posso prometer uma coisa impossível, não posso vender uma coisa impossível. O que seria uma coisa impossível? Eu troquei slide? Eu não sei se troquei slide. Troquei. O objeto possível é aquele objeto. Deixa eu pensar. Vou vender o sol. Eu posso vender o sol? Não, porque é um objeto impossível de ser vendido. Então, se eu colocar num contrato lá que eu vou conseguir vender o sol para essa pessoa, eu estou criando um objeto, um contrato com um objeto impossível. Então, ele não pode ser firmado aquele contrato, ou se é firmado, ele é nulo. Agora, determinado ou determinável. O que quer dizer determinado ou determinável? O objeto do contrato, ele pode ser determinado, ou seja, eu posso determinar que aquele objeto. Vocês estudaram em obrigações. Eu determino aquele objeto. Então, por exemplo, eu determino que eu vou dar este iPhone 16, com esta capinha, exatamente desse jeito. É este iPhone 16. Eu não vou dar um iPhone 16 qualquer, ele é determinado. É este iPhone 16, é o meu iPhone 16. Agora, um objeto determinável eu vou dar um iPhone 16. Qual iPhone 16? Eu não sei. Mas é um iPhone 16. O Jacon gosta muito de dar aquele exemplo sobre as cabeças de gado, né? Então, eu vou vender 500 cabeças de gado. Quais cabeças de gado? Não tenho elas ainda, mas eu vou vender. Esse é um objeto determinável. Agora, eu não posso fazer um contrato a futuro. Então, por exemplo, contrato de compra e venda, objeto a ser definido. Não existe isso. Então, o objeto ele precisa ser ao menos determinado, ou seja, dizer exatamente que é este objeto, ou pelo menos determinável. Então, um iPhone 16, ponto. É um iPhone 16, mas pode ser um iPhone 16 qualquer. Não precisa ser exatamente este que eu estou te mostrando. Isso é a diferença entre determinado e determinado. Então, aqui a gente viu capacidade das partes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Agora, consentimento sem vício. O que é isso? É o que eu falei. Contrato, ele não pode ter aspectos que deixem ele nulo. Então, a manifestação de vontade, ela precisa ser completamente livre. Essa manifestação de vontade, ela precisa ser expressa. Então, o contrato, ele precisa não ter coação, erro, dolo ou qualquer um daqueles vícios de consentimento que a gente também viu no primeiro semestre. Como vocês estão percebendo, tem muitas coisas que vêm do primeiro semestre, por isso é importante vocês depois pegarem a matéria do primeiro semestre, dar uma lidinha, lembrar dos conceitos de validade, lembrar de toda essa parte que é importante quando a gente vai estudar contratos. Então, esse contrato, ele precisa ser sem dolo, sem coação, então não pode ser feito por ameaça, alguém assinar aquele contrato por ameaça. Não pode acontecer porque aquele contrato vai ser considerado nulo, ok? E aí, a liberdade de formas no Brasil. Lembra que a gente tinha visto no clássico, certo? No direito romano? A gente tinha visto que a forma importava muito, que era o ritual, certo? Era estrito. Aqui a gente já tem outra coisa, existe a liberdade de forma. Então, eu posso comprar o café da forma que eu quiser, contanto que eu cumpra aquele contrato, contanto que eu faça todo o rito de proposta, aceitação, cumprimento do contrato, extingue o contrato. Então, tem todo o rito desse contrato. E aí, a gente precisa sim ter algumas coisas que estipula a lei que precisa ser feita. Então, na venda de um imóvel, você precisa transferir
esse imóvel por escritura pública para que essa venda seja feita. Então, é claro, existe sim uns requisitos que ele precisa ser cumprido, mas muitas coisas podem ser resolvidas por conversas orais. Então, muitos contratos podem ser firmados por coisas orais. Então, pensem agora, um dia inteiro de vocês. Observem todos os contratos que vocês vão firmar ao longo do dia. Um contrato, ele não precisa só ser de compra e venda. Ele pode ser um acordo que você faça, pode ser, não sei, um lugar que você visite. Não necessariamente é um contrato de compra e venda. Isso depois vocês vão perceber mais os contratos em espécie. Então, múltiplos contratos são firmados durante, ao longo do seu dia. Então, é muito legal você perceber isso e perceber que a liberdade de forma que existe é muito grande, porque você pode firmar um contrato de qualquer jeito, vai ser um contrato para direito civil, certo? Então, passando aqui para o próximo slide, tô tentando fazer uma revisão inteira para a prova, com toda a matéria que o Chacon já deu. Talvez não dê tempo essa semana, mas como eu sei que vocês têm prova só na outra semana, aí sábado que vem eu termino de dar tudo que eu tenho que dar dessa revisão, tá bom? E aí a gente vai para o contrato paritário versus o contrato de adesão. Voltamos aqui na manifestação de vontade no acordo das partes. Então, o contrato paritário é aquele que as pessoas sentam na mesa com o pé de igualdade. As pessoas tipo, vão firmar um contrato e elas estão livres para negociar. Já o contrato de adesão é aquele contrato de não tem conversa, essas são as minhas cláusulas, essas são as minhas regras, você tem que aceitar e pronto. Então, vou dar um exemplo muito do nosso dia a dia que você está firmando um contrato de adesão. Sabe quando você vai fazer um login no aplicativo ou vai entrar em um site que você aceita aqueles termos de condição do site ou do aplicativo? Ali você está firmando um contrato e é um contrato de adesão, porque você não pode discutir aquele contrato, certo? Então, aqui a manifestação de vontade ela tá mitigada, certo? Por quê? Porque não tem conversa. O contrato ele vai ser firmado, você gostando ou não. Aquele contrato no direito civil vai ser firmado. Então, ele é muito relevante dentro de um contrato, certo? Então, o contrato de adesão, ele é unilateral. O que que eu quero dizer com ele é unilateral? A negociação é unilateral. Não existe discussão sobre o contrato firmado com os termos de aceitação lá dos aplicativos. Porque você não pode ir lá e falar, não, Instagram, eu não concordo com esse termo de aceite, eu não vou assinar, eu quero que você mude tal, tal cláusula. Existe isso? Não, não existe conversa. Você só clica e aceita aqueles termos. Então, essa estrutura ainda está rígida no contrato de adesão. Já que nos contratos paritários, a gente tem essa flexibilização, ou seja, onde tem conversa, que cada um pode sim, é um modelo mais moderno. Já o contrato de adesão é um modelo mais clássico, que é um modelo que as empresas maiores preferem, porque as empresas maiores não querem discutir. Até uma empresa assim, eu trabalho numa empresa e tem muitas empresas que vão firmar um contrato, empresas grandes que vão firmar um contrato, e para eles não tem discussão, eles não conversam sobre cláusulas. O contrato deles é assim: se você quer aceitar, você aceita, se você não quer aceitar, você não aceita, e vocês não fecham o contrato, entendeu? Então, ainda existe no Brasil muitos contratos de adesão, principalmente nas grandes empresas. E o modelo mais clássico é o modelo que adequa isso, como no direito romano. Agora, aqui no modelo paritário, a gente já tem o Código Civil alemão voltando. E aí, como a intervenção estatal funciona nisso? A intervenção estatal, ela evita e ela regula os contratos para proteger que abusos sejam feitos. Então, por mais que você clique na aceitação dos cookies lá que pedem nos aplicativos, se tem alguma cláusula abusiva na aceitação dos cookies, por mais que você não tenha lido, porque você aceitou, você mesmo assim está protegido pelo Estado. Porque se você tem clicado numa coisa absurda e o Estado
considere aquela cláusula daquele contrato leonina abusiva, você vai ter aquele contrato sendo um contrato nulo. Então, aquele contrato vai ter um vício. Então, é toda uma lógica contratual que vocês precisam entender, certo? Vamos agora. Atenção moderna que eu acabei de falar. Então, o dirigismo estatal, certo? É o que eu expliquei. O dirigismo estatal, ele vai exatamente, ele não vai se meter no contrato em si, mas ele vai regular aquele contrato para que aquele contrato ele não seja abusivo, aquele contrato ele não se sobreponha sobre os contratos em geral. Então, é muito importante vocês terem isso em mente de que os contratos, eles vão ser. Os contratos vão ser, sim, controlados pelos particulares, mas no momento em que o poder público sinta que existe algum erro, algum dolo, ele vai se colocar entre meio disso. Então, essa é a função do Estado nos contratos, porque os contratos eles são firmados por particulares, certo? Agora, a gente vai ver uns princípios contratuais, que também são, como tudo que eu estou explicando aqui, bases do direito contratual, pilares do direito contratual, que são importantes vocês terem em mente. Primeiro, que eu já cansei de falar aqui, né, nessa aula, é liberdade contratual. Então, a liberdade contratual é aquela que a gente decide quem a gente quer contratar e o que a gente quer contratar. Aquilo do objeto lícito, possível, determinado, a gente poder ter a capacidade das partes de decidir, a autonomia de vontade, não ter nenhum vício naquele contrato. Então, se eu quero comprar, se por exemplo, eu quero comprar uma bicicleta. A bicicleta, ela custa, na verdade, R$ 2. E aí, eu quero pagar nela R$ 100. Porque eu quero pagar nela R$ 100. Eu tenho a liberdade de fazer isso? Eu posso fazer isso sim, porque a escolha é minha. Se eu falar, se alguém vir me perguntar, não, eu quis comprar a bicicleta por R$ 100, o Estado pode pegar e falar, não, não pode? Não, porque minha liberdade, ela é absoluta. Eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? Se eu quiser firmar aquele contrato daquele jeito, eu posso. O que não pode são negociar sobre direitos indisponíveis. Os direitos indisponíveis não são negociáveis. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente estava vendo outro dia. Pensão alimentícia. Eu não posso falar não quero a pensão alimentícia, porque é um direito indisponível a pensão alimentícia. Então, você não pode recusar de pagar, de receber pensão alimentícia, porque aquele direito é indisponível. Então, não se pode negociar não ter aquilo, porque ele é indisponível. Agora, sobre os direitos disponíveis, a negociação é feita da maneira que você quiser, mas não posso negociar sobre minha vida. Então, por exemplo, a troca não pode ser nenhum dos bens jurídicos protegidos. Então, eu não posso negociar minha vida para a compra de alguma coisa, entendeu? Porque não é negociável, é um bem jurídico indisponível. E também foi visto em constitucional, direito civil, importante vocês verem. Então, qual o limite desses contratos? Ele é o dirigismo contratual. Então, hoje em dia, o Estado intervém para evitar abusos, que é o que eu expliquei. Então, por mais, por exemplo, num contrato de trabalho, o funcionário aceite os termos, a lei diz que mesmo que ele queira, ele não pode, por exemplo, trabalhar, não sei, 20 horas, por exemplo, sem descanso. Ele não pode, porque por mais que a lei dê a liberdade contratual, existe um abuso aqui. Então, existe um abuso da personalidade, que é um direito indisponível. Então, quando você faz esse raciocínio lógico de todas as coisas, você entende que os direitos indisponíveis são protegidos por esse dirigismo contratual do Estado.
E essa liberdade contratual é restringida, mas é restringida assim, num funil de direitos indisponíveis, que quando pensamos no abuso de um particular, o Estado ele intervém, certo? Agora, o consensualismo. O princípio do consensualismo, ele é do consenso entre as partes. Então, não tem muito o que explicar. É o sim de ambas as partes, então o vínculo jurídico ele existe. Então, basta a aceitação, pode ser tácita, expressa, existe. Então, às vezes, um aceno assim com a cabeça já faz o vínculo do contrato existir. Então, vamos pensar no exemplo da padaria de novo. Eu vou na padaria e eu compro um pão. Aí a pessoa pergunta, tipo assim, você quer comprar esse pão? Eu faço assim, eu já estou aceitando, por mais que eu não diga oralmente ou da forma escrita, que eu estou aceitando aquele contrato. Então, vocês estão vendo que existe uma aceitação aqui que basta o sim para firmar aquele contrato. Então, mesmo que antes da coisa ser entregue. Então, esse contrato, ele é firmado antes daquela coisa ser entregue. Agora, existem alguns contratos que só são firmados depois que aquela coisa é entregue. Eu vou dar um exemplo. O comodato, que é o contrato de empréstimo gratuito, ele só vai ser firmado depois da entrega do bem. Então, é aquele contrato bem bobo do dia a dia, do tipo, vou para uma festa com minha amiga, ela manda uma mensagem para mim, tipo, ah, você tem uma blusa preta para me emprestar? Eu falo, tenho sim, você quer? Ah, eu quero sim. Tô firmando contrato? Não, ainda não. Esse contrato, ele tem requisitos especiais que o contrato só termina porque eu vou emprestar gratuitamente essa roupa para ela, só termina quando eu entregar a blusa preta para minha amiga. Se eu não entregar essa blusa preta, o contrato nunca foi firmado. Por quê? Porque eu não gero uma obrigação de entregar a blusa, porque eu pergunto para ela se ela quer a blusa. Porque é um empréstimo gratuito, ela não está pagando. Entende? Então, cada contrato tem a sua própria lógica também. E é importante vocês entenderem isso, tá? E aí, o próximo princípio ele é muito importante no direito contratual, que é o pacto sunt servanda, ou a força obrigatória, o princípio da obrigatoriedade. Tem vários nomes que vocês podem encontrar na doutrina, ou todos vão ser falados. O que é o pacta sunt servanda? Não sei se estou falando certo também, mas vocês entenderam. O contrato ele faz lei entre as partes. Então, o contrato entre duas pessoas particulares, ele é uma lei. Aquele contrato, ele dá segurança jurídica. Por quê? Porque assinou, ele tem que ser cumprido, como a lei. A lei existe, ela precisa ser cumprida. Então, se a gente não tivesse esse princípio da força obrigatória, desse cumprimento desse contrato, as pessoas falariam, tudo bem. Não vou cumprir, não vou cumprir. Porque não haveria consequências. Agora, pensa numa lei. Se eu descumprir uma lei, eu vou ter consequências? Suponhamos que sim, certo? Se eu descumprir uma lei, eu vou ter consequências. É a mesma lógica. Se eu descumprir um contrato, eu vou ter consequências. Por isso, o contrato ele faz lei entre as partes. Pacta sunt servanda. Certo? Então, não tem muito que me alongar nisso. Até porque já são 9h35, então precisamos ir um pouco mais rápido. Princípio da relatividade. Então, o contrato, ele só cria, em regra, obrigações para quem assinou aquele contrato. Então, deixa eu pensar. Se eu for na padaria comprar um café, eu não posso pretender que quem está na padaria, sei lá, comprando um pão, pague meu café. Porque eu tô firmando aquele contrato com a padaria. E não a pessoa que está comprando pão que não tem nada a ver comigo. Então, o contrato,
ele é entre essas duas pessoas. Então, por exemplo, a padaria não poderia obrigar a pessoa que está comprando pão do meu lado, que nem me conhece, a pagar o meu café, porque não faria sentido isso. Por isso, o contrato assim faz lei entre as partes, entre eles. Os terceiros que não têm interesse naquela relação, que não estão naquele contrato, não criam obrigações para eles. Então, aquele mundo do contrato é entre as partes. E aí, essas partes, elas têm essa relatividade dos efeitos. Então, os terceiros, sim, podem participar, mas quando eles forem terceiros interessados, quando eles forem beneficiados por aquele contrato, que estejam presentes daquele contrato de alguma forma. Então, plano de saúde. No plano de saúde, tem sempre a pessoa que contrata o plano de saúde e, por exemplo, no caso do meu pai tem plano de saúde, mas eu estou no plano de saúde dele, então o plano de saúde também me atinge. Então, o contrato cria obrigações para mim, para minha mãe, para minha irmã? Sim, porque eu também estou naquele plano de saúde. Por mais que meu pai tenha firmado esse contrato, eu também faço parte dele. Então, também estou incluído naquele contrato. Mas tá vendo que eu tenho uma relação com aquele contrato? Quem não tem nada a ver, não vai receber efeitos daquele contrato, certo? Então, isso também é importante. Agora, função social do contrato. O que é a função social do contrato? Que é a função social do contrato. A função social do contrato é aquele princípio em que a gente tem um contrato que ele precisa ser um instrumento que não prejudique a sociedade de nenhuma forma. Então, ele deve garantir que os bens e as riquezas, os direitos e tudo mais, eles preencham todos os valores sociais. Então, ele tem que respeitar todos aqueles direitos indisponíveis, por exemplo. Então, a dignidade humana precisa regulamentar aquele contrato para a justiça. Então, pensar que aquele contrato também é um objeto de pacificação social, é um objeto que ele procura entender a sociedade, aquele que não quer prejudicar a coletividade. Então, o contrato, a função social do contrato é aquele princípio que, por mais que aquela relação seja contratual, seja firmada entre essas partes, que aquelas partes não prejudiquem o afora, não prejudiquem a sociedade. Então, isso é a função social do contrato. Já na boa-fé, a gente tem o princípio da boa-fé objetiva, que vai na mesma linha de raciocínio, certo? Que é esse princípio da função social. Então, a boa-fé é o limite inteiro do que existe e que haja a lealdade, a honestidade, a cooperação. Então, para assinar aquele acordo, a gente precisa ter pessoas que definam os comportamentos esperados naquele contrato. E aí a boa-fé é exatamente isso, colocar no contrato os deveres, inserir a lealdade, o sigilo, entender que existem vários deveres que são anexos aos contratos que não precisam necessariamente estarem inscritos. Então, vou dar alguns exemplos. O dever da boa-fé processual, o dever de informação, então explicar todos os riscos, todos os vícios daquele produto, dever de assistência. Então, quando a pessoa, por exemplo, usufruir de um produto, comprar aquele produto, ele precisa ter direito a receber uma assistência técnica. Isso não precisa estar disposto num contrato, por exemplo, eu compro meu celular, eu não preciso ter um lugar escrito que eu vou receber assistência técnica. Eles são obrigados a me dar, porque é um princípio de boa fé eles darem assistência ao consumidor. Dever de sigilo, então, não espalhar segredos comerciais, então, descobertos durante a negociação. Então, a negociação é entre as partes, por mais que aquele contrato não seja firmado. O dever de sigilo ele existe, porque as negociações foram feitas, as preliminares do contrato foram feitas. Então, é bem importante que
esses requisitos do contrato sejam cumpridos. E quando vamos para a classificação dos contratos, é bem importante entendermos que existem várias classificações de contrato. E antes, a gente já viu a intervenção mínima do Estado. É que eu estou acompanhando um pouco no meu resumo para ter certeza que eu estou falando tudo que eu tenho que falar. Obrigatoriedade, então, que os contratos precisam ser cumpridos entre as partes. O contrato, como a gente falou sobre os vícios, ele não pode ter má fé. Então, onerosidade excessiva, por exemplo, uma parte ganhando muito mais com a outra, e que gere desproporção nas obrigações depois que o contrato é firmado, também é um contrato que pode ser anulado. Então, a revisão contratual é importante no momento em que a gente percebe que existe lesão, uma onerosidade excessiva. Ela existe para permitir e garantir que certos abusos sejam evitados. E aí, essa função social do contrato, como a gente explicou, é afastado por essas cláusulas abusivas. Então, a função social, ela precisa garantir o bem social e precisa garantir a boa-fé. Então, quando tem um contrato de boa-fé, essas cláusulas abusivas não estão presentes. E se a gente invalidar essas cláusulas abusivas, porque é possível a revisão contratual, a gente consegue afastar e trazer um equilíbrio contratual, que é o que precisamos. E aí o impacto de boa-fé no contrato, ele exige algumas coisas. Então, existem alguns deveres que a gente impacta na boa-fé, que é o que está nesse slide que vocês estão vendo aí. Então, a lealdade, a informação, o sigilo e a assistência. E também a gente pode trazer, de uma certa forma, a confidencialidade que a gente acabou de falar aí. Então, a fidelidade, a lealdade é aquela fidelidade ou compromisso com o assunto. Já a informação é aquela transparência total sobre as condições contratuais em que você, por exemplo, está alienando, vendendo um bem. Já na assistência, a cooperação para o cumprimento daquele acordo. Então, se uma parte afirma um acordo sabendo que ele não vai cumprir, aí a gente vê uma má-fé contratual. Então, qualquer um desses requisitos que estão aqui no slide, vocês veem a pessoa não cumprindo ou já pré-contratualmente não cumprindo, existe já uma má-fé contratual. A gente já pode identificar uma má-fé contratual. Por quê? Porque a gente tem a obrigação principal de fazer. A boa-fé objetiva, que é o cumprimento dessa obrigação, com todos esses ramos que aparecem aqui no slide. Então, a lealdade, assistência, sigilo e informação diz que a gente precisa de tudo isso para ter um contrato, para ter uma relação pré-contratual que já não viole para poder gerar uma indenização. Porque se isso aqui já for violado na relação pré-contratual, a gente já pode gerar uma indenização. Então, é importante que a relação contratual, pré-contratual, na execução e no pós-contrato, todas elas sejam regidas pelo princípio da boa-fé objetiva. Então, é muito importante esse princípio, é muito importante vocês terem ele em mente, ok? Agora, classificação dos contratos. Certo? Então, classificação dos contratos, eu vou passar bem rápido, porque eu acredito que não seja muito difícil. Então, unilateral e bilateral. Então, unilateral é aquela que uma das partes assume a obrigação. Então, a obrigação de doar. Então, eu dou esse teclado para você que está me assistindo. Isso é uma doação simples, é uma obrigação unilateral. Você não tem nenhuma obrigação comigo, certo? Uma doação simples, porque existe doação com reserva de usufruto, por exemplo, que cria uma obrigação para outra parte da doação, se vocês vão aprendendo os contratos em espécie. Então, nem toda doação é uma doação unilateral, ela pode ser bilateral também. Agora, bilateral é aquela que
gera obrigações para as duas partes. Então, eu compro e venda, você me dá coisa e eu te pago. Então, existe sim uma contraprestação, ou seja, é um contrato bilateral. Agora, plurilateral, que não está aí, mas é quando existem várias partes participando daquele mesmo contrato, então várias partes têm obrigação, então pode ser um contrato que seja, por exemplo, três empresas juntas, ou, por exemplo, agora é muito comum, né? Por exemplo, você comprar uma coisa e dividir em duas pessoas. Então, eu vou comprar um carro junto com o meu marido e a gente vai dividir metade, cada um paga metade do carro. Então, são três pessoas, então quem vende o carro, eu e meu marido, cada um, eu e meu marido, a gente tem a obrigação, os dois, de pagarem. Então, somos dois interessados e a pessoa que está vendendo o carro. Então, certo? Ou um condomínio, por exemplo, que tem uma obrigação em geral, ou seja, o condomínio tem uma obrigação com a sociedade que mora naquele condomínio, certo? E aí, quanto ao benefício patrimonial. O benefício patrimonial ele pode ser gratuito, ou seja, não existe um sacrifício patrimonial ou uma dádiva patrimonial para alguma pessoa. Então, o comodato, né, o empréstimo gratuito, como eu falei, é um contrato gratuito, então não existe oneração, né? E aí é importante explicar que no contrato gratuito existe uma interpretação restritiva quanto à pessoa que está fazendo, por exemplo, aquele empréstimo. Por quê? Porque presume-se sempre que essa pessoa que está fazendo um empréstimo gratuito, ele é de boa fé. Então, a interpretação sempre vai ser mais favorável à pessoa que está emprestando. Então, se, por exemplo, aquela pessoa que recebeu o empréstimo está recebendo de forma gratuita e danifica o bem, aquela interpretação vai ser muito mais favorável à pessoa que fez o contrato gratuitamente, certo? E aí, a responsabilidade ela é sempre, na maioria das vezes, né? Não sempre, porque no direito não existe sempre, é por dolo. Então, sempre o contrato, quem recebe aquele empréstimo, né? Ele é onerado e ele responde por dolo, porque a gente prefere indicar o dolo do que considerar a culpa que ele não tenha feito por querer, porque aquele bem, ele foi cedido gratuitamente, entendeu? Então, a evicção, por exemplo, que é uma medida administrativa, ela só se aplica em contratos onerosos, certo? E aí vamos analisar os contratos onerosos, aqueles contratos que existem sim sacrifícios e vantagens econômicas, patrimoniais e, em geral, tudo que se refere a gastos de dinheiro ou troca de bens, isso tudo é considerado oneroso. Gratuito é quando não existe essa troca, não existe esse prejuízo patrimonial, porque troca de bens também é considerado vantagem de sacrifício patrimonial. Então, continua sendo oneroso, por mais que eu troque, por exemplo, uma caneca por outra caneca. Continua sendo um sacrifício patrimonial de ambas as partes. O contrato já não é mais gratuito, certo? Agora, quanto aos riscos. Então, agora, esse contrato, ele tá muito famosinho, né? Porque comutativo ou aleatório. Vou começar pelo aleatório para vocês entenderem por que eu falei que tá famosinho. Os contratos aleatórios são aqueles contratos que exigem um risco. Então, quando você vai lá e coloca seu dinheiro na bet de futebol, de jogo do tigrinho, qualquer uma dessas coisas, você está firmando um contrato que ele é aleatório. O evento é incerto, você não tem certeza de que aquilo vai gerar um lucro. A Betano, por exemplo, ela não está firmando um contrato com você falando, eu vou te pagar se você colocar dinheiro nesse jogo. Não, é um contrato de risco para você. Você coloca o dinheiro, você pode ganhar muito dinheiro ou pode perder todo o seu dinheiro. E é assim que o contrato aleatório funciona. Outro contrato não seja aberto para vocês terem outra visão. Contrato de seguro de vida, contrato de seguro de saúde,
contrato de vida, ele só vai te pagar se você morrer. Então, o evento de pagar aquele ano de seguro de vida é incerto. Porque se você não morrer, os seus beneficiários eles não vão receber nada. Agora, se você morrer, os seus beneficiários vão receber. Então, é um contrato de sorte. Como a Betano pode ganhar, você também pode ganhar. Como o seguro de vida pode ganhar, seus beneficiários também podem ganhar. Agora, por exemplo, seguro de saúde. Se você fica mais doente, o seguro perde. Agora, se você nem usar o seguro de saúde direito, o seguro ganha. Então, existem, tá vendo? Coisas, os riscos são incertos. Você não sabe quem vai receber, quem vai se beneficiar mais com aquele contrato, porque depende sempre de um evento incerto. Agora, os comutativos é aquela prestação certa. A gente sabe que a gente vai receber, a gente sabe que a gente vai dar, e a gente sabe tudo que vai acontecer naquela relação contratual. Por isso é muito diferente dos contratos de sorte, porque os contratos aleatórios são contratos de risco, contrato de sorte, certo? Então, acredito que os exemplos tenham ficado claros, certo? Agora, tá. Quanto à forma de conclusão, certo? Então, a gente tem as formas que elas podem ser de duas formas. Elas podem ser solenes ou não solenes e consensuais ou reais. Eu acho que eu não coloquei aqui, não, porque paritário de adesão eu já expliquei. Então, se vocês ficarem na dúvidas da diferença de paritário e adesão, é só voltar naqueles slides anteriores que já tá lá, tá bom? Então, eu só separei porque, como era pertinente para aquela parte, eu coloquei naquela parte, mas depois, se vocês quiserem voltar para entender novamente paritário de adesão, é só vocês voltarem lá ou irem no resumo que já tá tudo juntinho lá, tá bom? Explicando agora. Solene é aquele que a lei exige uma forma específica. Então, é o exemplo que eu dei no começo da aula sobre os imóveis, que eles precisam de um registro público, a escritura pública, certo? Para aquele contrato ser cumprido. Agora, os não solenes são aqueles que têm liberdade contratual total. Então, ele pode ser por WhatsApp, por e-mail, por aperto de mão, pessoalmente, oral, escrito, como você quiser, que ele não exige nenhuma forma específica para ser um contrato válido. Já no solenes, a gente precisa de uma forma específica para ser um contrato válido, certo? Então, a forma nos contratos solene é muito importante, porque eles precisam ser exigidos como meio de prova. Então, não necessariamente um contrato não feito de forma solene vai ser inválido, mas ele vai ter impacto na sua prova. Então, o contrato ele pode ser feito um contrato de compra e venda, pode não ser feito escritura pública de imóvel, mas nem por isso o contrato fica inválido. Ele fica difícil de ser provado, entendeu? Porque não existiu uma escritura pública. Se não houve um contrato escrito, é mais difícil de ser provado, entende? Então, porque aquele contrato, por exemplo, na escritura dele, já vai estar em nome da outra pessoa. Então, quando que a venda foi efetuada, se não tem um contrato escrito, certo? Então, por isso que a gente fala que não constitui o contrato inválido, mas praticamente invalida se você não tem outras provas, certo? Então, é bem importante, por isso que é importante fazer um contrato escrito hoje em dia, certo? E aí, a gente estava falando sobre os reais, certo? Então, eles podem ser consensuais ou reais. O que quer dizer consensual ou real? Eles concretizam o acordo, os consensuais, né? Eles concretizam o acordo com um simples acordo de vontades entre as partes. Então, a manifestação de vontade entre as partes já faz aquele acordo ser validado. Então, só o fato de eu pedir o café na padaria, eu já faço aquele contrato ser validado. Agora, os SEARs, eles exigem a entrega do objeto. Então, é o que a gente falou, como dato, aquela entrega, aquele empréstimo, ele já é um contrato, empréstimo gratuito já é um contrato que
ele só vai ser constituído se existe a entrega do objeto. Por isso, ele é um contrato real. Já nos consensuais, apenas com acordo de vontade, ele já é existente, certo? Agora, os quanto à pessoa. Quando analisamos quanto à pessoa, eles podem ser pessoais, ou seja, ter um instituto em person, ou sejam impessoais. O que, que é o contrato pessoal? É que só ele pode cumprir aquela obrigação. Então, quando a gente tem um instituto em person, é aquele contrato que pode ser celebrado, que aquela obrigação é daquela pessoa, se vocês estudarem as obrigações, aquela obrigação ela só pode ser cumprida por aquela pessoa em específico. Não tem outra pessoa que possa cumprir aquele acordo por ela. Só aquela pessoa pode cumprir aquela obrigação, porque não existe outra pessoa. Então, por exemplo, uma cantora, a Anitta, por exemplo. Eu contrato a Anitta para fazer um show no meu casamento. A Anitta vai vir fazer um show no meu casamento e ela vai. E eu tô pagando ela, firmei um contrato com ela. A Anitta pode mandar, sei lá, quem? A Melody para fazer o show no lugar dela? Não pode, porque é um contrato de instituto em person. Eu quero que a Anitta venha. Eu não tô firmando contrato para a Anitta mandar uma sósia dela. Eu tô firmando contrato com a Anitta, então ele é um contrato pessoal. Só ela pode ver. Se ela não vier, ela tá quebrando aquele contrato. Então, a obrigação é diretamente com aquela pessoa. E já um contrato impessoal é aquele contrato que tanto faz quem vai cumprir, quem vai fazer aquela obrigação. Então, tanto faz se, por exemplo, na padaria, tanto faz se quem vai me entregar o café é a moça do caixa ou a pessoa que trabalha fazendo café, entendeu? Tanto faz, qualquer é o café. Então, tanto faz. No impessoal, é tanto faz quem cumpre a obrigação. Eu quero o objeto final. Já no pessoal, aquela pessoa que vai prestar aquele serviço importa. Então, por exemplo, você contrata um chefe renomadíssimo para fazer um jantar para você. E o chefe manda outra pessoa no lugar. Importa a pessoa? Claro que importa, porque é um contrato pessoal. Você está contratando aquele chefe pelo serviço dele, porque ele é renomadíssimo, porque ele vai prestar, porque ele vai cozinhar para você e você quer a comida dele. Se mandar outra pessoa no lugar, já perde completamente o sentido do contrato. Então, por isso que existem os contratos que são pessoais, ou seja, como vocês viram em obrigações, são obrigações personalíssimas. Então, aquela obrigação só pode ser cumprida por determinada pessoa. Já nos contratos impessoais, tanto faz quem cumpre a obrigação. O importante é que ela seja cumprida. Agora, nós temos também os contratos que são quanto à dependência. Então, eles podem ser principais ou podem ser acessórios. Então, o contrato principal é aquele contrato que existe, que subsiste porque sim, entendeu? Igual as obrigações. Obrigações principais e obrigações acessórias. Tem muita matéria de obrigações aqui. Então, de verdade, olhem a matéria do primeiro e a matéria do segundo semestre. Deem uma boa revisada nela. Se vocês não aprenderem direito, estudem ela para a prova. Porque a probabilidade do Chacon colocar questões de obrigações junto com questões de contrato na prova é muito grande. Por quê? Porque são matérias muito conexas. Então, é importante você saber, por exemplo, de um contrato principal e de um contrato acessório, quais são as características. Então, que o acessório segue o principal, se o principal extingue, o acessório também extingue. Então, é sempre importante vocês lembrarem dessas regrinhas de obrigações que aplicam 100% em contratos, tá bom? Então, os principais são aqueles que existem por si só. Então, vou dar um exemplo aqui de um contrato principal e de um contrato acessório, tá? Então, existe um contrato de locação, ok? E a pessoa que, por exemplo, está alugando da pessoa que loca, é um contrato de sublocação. Se a pessoa parar de locar, o contrato de sublocação existe? Não, né? Porque se a pessoa parar de locar aquele imóvel, ela não vai mais conseguir sublocar. Então, por isso, o acessório sempre serve o principal. Porque se o locador parar de locar o local, o sublocador também vai parar de locar o local do
do locador. Vocês entenderam, né? Então, o locador, ele vai sempre ser a pessoa com que vai seguir o contrato principal. Já o sublocador, ele é apenas um contrato acessório, certo? Eu acho que no slide faltou. Então, eu vou explicar o último contrato, as últimas, acho que tem umas 3 categorias mais de contrato que eu tô vendo aqui no meu resumo maiorzão. E aí a gente para aqui e na próxima aula a gente continua e eu termino de dar o resto da matéria para pré-prova, tá bom? Então, os outros contratos que eu não tinha que não estão no slide são, deixa eu ver aqui, paritária de adesão já expliquei. Aqui, típicos e atípicos. Os típicos são aqueles regulados por legislação. Então, aqueles que são contratos em espécie, que são regulados em legislação específica. Então, contrato de compra e venda, contrato de doação, aqueles contratos são regulados por uma legislação específica. Agora, contratos atípicos, eles não possuem regulamentação específica, podem ser por pura autonomia de vontade e não tem nada escrito assim, exatamente o contrato tem que ser assim, 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 tem essas regras específicas. Não, então tem alguns contratos em específico que não tem uma regulagem específica na lei. E deixa eu ver alguns exemplos aqui. Aqui está dando alguns contratos de factoring, hospedagem que reúne locação, depósito e prestação de serviços. Então, são alguns exemplos que não tem exatamente uma lei que defina eles na lei tipificada de contratos de espécie. Vocês vão ver quando vocês abrirem a lei de contratos de espécie que dá para perceber claramente o que é contrato de compra e venda, o que é contrato de comodato, o que é contrato de locação. Então, você sabe onde está. Então, se você for na lei você não encontrar nada que regulamente aquele contrato específico, aquele contrato vai ser um contrato atípico, não vai ter especificação em lei e vai regular um pouco com os princípios do direito contratual, porque eles sempre valem, mas eles vão ser sem previsão legal, certo? E aí os contratos temos também individuais e coletivos. Então, contratos individuais são aqueles que atingem apenas as partes envolvidas. Já os contratos coletivos são, por exemplo, de acordo coletivo de trabalho. Então, aqueles contratos que são feitos numa empresa junto com, por exemplo, convenções coletivas, sindicato, são todos contratos que são coletivos porque atingem um grupo de pessoas. Quanto preliminares ou definitivos? Eles são contratos que preliminar é aquele contrato prévio ao contrato, então aqueles que, tipo assim, antes da celebração daquele contrato definitivo, então pode ser, por exemplo, contrato de compromisso de compra e venda. Você se compromete a quando, sei lá, esse bem tiver compra pronto, você vai comprar. E isso é um compromisso de compra e venda. E aí ele sim gera a obrigação de contratar e ele deve conter elementos de um contrato definitivo. Então, deve ser um contrato que ele gere aquela obrigação futura. E aquele contrato é um contrato preliminar. Já os contratos definitivos são aqueles que produzem efeitos sem esperar o outro contrato. Então, eu não preciso de outro contrato com um contrato definitivo fazer efeito. Já no contrato preliminar, aqui a gente gera um compromisso para depois gerar um contrato final que cumpre a obrigação. E aí, por último, nas classificações do contrato, a gente tem os contratos temporários ou permanentes. Os contratos temporários são aqueles que têm prazo de vigência, então o contrato vai ter demarcado no contrato aquele início, meio e fim, então a gente sabe exatamente quando o contrato começa e quando o contrato termina. Já os permanentes são aqueles contratos que se prolongam. Então, por exemplo, um contrato de trabalho de uma pessoa que já virou um trabalho indeterminado, ou seja, está contratado, aquela pessoa ela tem os prazos ajustáveis, renováveis, então o contrato ele é permanente, ele não, para ser finalizado, ele precisa
de alguma manifestação de alguma das partes. Mas enquanto não houver manifestação, o contrato se prolonga. É o que a gente fala da renovação automática. Então, o contrato vai se renovando. Aqui a gente tem contrato permanente. Já no temporário, tem um prazo de vigência definitiva. Então, por exemplo, começa acho que dia 28 hoje, né? Dia 28 de março, termina dia 1º de abril. Isso é um contrato definitivo, colocando data de início e data de fim para aquele contrato. Então, basicamente, por hoje é isso, porque eu não quero me alongar muito, mas faltam algumas coisas ainda para a gente conversar sobre os contratos, certo? As propostas, aras, aceitação, tudo sobre contratos, a maioria das coisas. A parte geral a gente já viu um pouco, agora falta a finalização de todas essas garantias contratuais, certo? Então, vocês vão ir vendo vocês. Eu achei que talvez ia dar tempo de terminar a matéria inteira, mas a matéria de direito civil é um pouco maior do que as matérias que eu tinha lecionado antes. Mas tudo bem. A gente semana que vem termina toda a matéria. Vou tentar talvez falar um pouco mais rápido para a gente conseguir abordar toda a matéria antes da prova de vocês. Muito obrigada pela atenção, quem está aí assistindo. Se precisarem de alguma ajuda, já falei, podem entrar em contato, podem me mandar mensagem, não tem problema. A gente está aqui à disposição. E é isso. Muito obrigada. Qualquer coisa, estamos aqui. E se quiserem acessar os materiais, vão estar disponíveis para vocês no grupo, tá bom? Então, até semana que vem. Tchau!